Olá, olá a todos, eu sou a Carol, do Saúde com Carol. Que bom que você está aqui comigo e convido você a se inscrever no meu canal se ainda não se inscreveu e não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro e receber as novidades do canal. Então vem comigo que hoje nós vamos falar sobre a Resolução 471 que trata sobre os antimicrobianos. Então, recentemente nós tivemos uma atualização da resolução referente aos antimicrobianos, a prescrição dos antimicrobianos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa resolução. É a resolução 471 de 23 de fevereiro de 2021, a data que ela foi atualizada. Não teve muita mudança com relação à anterior, nós podemos destacar aqui que ela teve a continuação, então a validade da receita permanece por 10 dias, o tratamento contínuo de antibióticos deve ser descrito no receituário e também não pode ter medicamentos controlados junto na receita de antimicrobiano. A prescrição continua sendo em duas vias. A primeira fica com o paciente e a segunda é retida na farmácia. E o que mudou na resolução? Então, mudou que eles substituíram o anexo 1 da outra portaria pelo artigo 4 desta resolução. Também teve a instrução normativa número 83, que também foi atualizada no dia 23 de fevereiro desse ano, e na instrução normativa contém todos os antimicrobianos, E foi adicionado 9 antimicrobianos que eu vou estar disponibilizando aqui para vocês. As principais alterações foram essas, e agora em diante nós vamos passar a ver cada uma dos artigos aqui nesse vídeo. Então, aqui nós temos a RDC 471, de 23 de fevereiro, onde dispõe sobre os critérios para prescrição, dispensação, controle, embalagem e rotulagem dos medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isolados ou em associação listados na normativa específica. A normativa é a instrução normativa número 83, que complementa então essa resolução e que contém todos os antimicrobianos, os nomes nominais, e também essa atualização ela trouxe 9 antimicrobianos a mais, que eu vou destacar aqui no vídeo. Vamos repassar aqui a resolução para que vocês tenham conhecimento. Então, aqui no artigo 1º fala do que trata a resolução, como a gente já leu anteriormente lá na ementa. No artigo 2º, então, fala sobre as farmácias e drogarias privadas, ou municipais, estaduais e federais, e também aquelas que atendem pela farmácia popular, elas devem dispensar os medicamentos contendo as substâncias listadas em instrução normativa, isoladas ou em associação, mediante retenção de receita e escrituração. Então, no artigo 3º traz que as unidades de dispensação municipais, estaduais e federais, elas devem manter os procedimentos de controle da prescrição e dispensação já existentes para os medicamentos que contenham substâncias antimicrobianas. Então, na verdade, não mudou muito como era o controle, teve pouca alteração. Aqui no artigo 4 fala das principais definições da resolução, fala sobre o conceito de antimicrobianos, concentração, desvio de qualidade, dispensação, dose, escrituração, farmacoepidemiologia, sobre o livro de registros, sobre o monitoramento farmacoepidemiológico, coleta de dados, análise regular dos dados, monitoramento sanitário, posologia, receita, Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, enfim, ela caracteriza, ela descreve todos os conceitos necessários para a compreensão dessa resolução. Então, no artigo 5º, ele trata da prescrição. Então, a prescrição deve ser realizada por profissional legalmente habilitado. No artigo 6, começa a falar no capítulo 3, então, o capítulo 3 fala da receita, que a prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, não havendo um modelo específico, Então, não existe como nos controlados, tem que ser aquela receita. Não existe um modelo específico para antimicrobianos, podem ser prescritos em qualquer tipo de receituário, desde que seja daquele jeito, com a identificação do paciente, como traz aqui no parágrafo único, do artigo 6º, desde que tenha identificação do paciente, nome do medicamento escrito, conforme a denominação comum brasileira, desde que tenha identificação do emitente, desde que tenha data de emissão. Então, ela não é necessária uma receita específica, mas deve conter esses itens obrigatórios. Então, essa receita ela é
válida em todo o território nacional por 10 dias, tá? Também isso não mudou. A receita ela pode conter a prescrição de outras categorias de medicamentos, desde que não sejam sujeitos a controle especial, né? Então não pode ter medicamento controlado na mesma receita do antibiótico. E não há limitação de antimicrobianos prescritos na receita, tá? Então pode vir mais de um, assim como também pode vir outros medicamentos prescritos na mesma receita do antimicrobiano. Em situações, então, no artigo 9º, né, traz que em situações de tratamento prolongado, a receita ela pode ser utilizada por um período de até 90 dias, né, mas isso deve ser descrito descrito como uso contínuo, né, com a quantidade a ser utilizada, e a cada 30 dias. No caso de tratamentos relativos aos programas do Ministério da Saúde que exigem períodos diferentes no mencionado do caput deste artigo, a receita e a dispensação deverão atender às diretrizes do programa. No capítulo 4 fala então da dispensação e da retenção de receita. Então, a dispensação, tanto nas farmácias públicas ou privadas, né, ela só vai ser dispensada mediante prescrição. Então, a retenção vai ser da segunda via e a primeira via ela vai ser devolvida ao paciente. O farmacêutico ele não pode aceitar receitas posteriores ao prazo de validade, tá? Que são 10 dias, né? 10 dias vale a receita. As receitas elas somente poderão ser dispensadas pelo farmacêutico quando apresentadas de forma legível e sem rasuras, senão o farmacêutico não vai poder vender, né? E aí tem que ir lá retornar no prescritor para ele fazer uma mais legível, né? Sem rasuras. Também fala no parágrafo 3º ali, no ato da dispensação, então devem ser registrados nas duas vias da receita os seguintes dados: a data da dispensação, a quantidade aviada, né? A quantidade aviada do antimicrobiano, o número do lote do medicamento e a rúbrica do farmacêutico, atestando o atendimento no verso da receita. A dispensação de antimicrobiano, conforme diz no artigo 11, ela deve atender o que diz na RDC 80, né? No artigo 12 fala que esta resolução não implica vedações ou restrições à venda remoto, devendo, portanto, ser observadas boas práticas em farmácias e drogarias. O artigo 13 diz que a receita deve ser aviada uma única vez e não poderá ser utilizada para aquisições posteriores, salvo nas situações previstas do artigo 8º dessa norma. Então, cada vez que o receituário for atendido dentro do prazo previsto, deverá ser obedecido o procedimento constante no artigo 3º do artigo 10 desta resolução, que é, então, o registro, né, que é o registro dos dados na parte de trás da receita. Escrituração e monitoramento. Então, no artigo 14, fala da parte da escrituração da movimentação de compra e venda dos medicamentos, conforme estabelecido pela RDC 22. Então, quando não se tem internet, né, a Vigilância Sanitária Local pode autorizar o controle da escrituração através de um livro de registro específico de antimicrobianos. Outro caso é as farmácias, conforme diz no artigo 15, as farmácias públicas que disponibilizam do programa Farmácia Popular no Brasil. Então, deve realizar a escrituração por meio do livro de antimicrobianos ou por meio de sistema informatizado. Então, no artigo 16, fala que todos os estabelecimentos que utilizam um livro de registro específico para antimicrobianos deverão obedecer os prazos estabelecidos nesta resolução. E o monitoramento sanitário e farmacoepidemiológico está destacado no artigo 17, que fala, então, que o monitoramento sanitário e farmacoepidemiológico do consumo dos antimicrobianos devem ser realizados pelos entes que compõem a vigilância sanitária municipal e estadual, né, cabendo à Anvisa o estabelecimento de critério para execução. Sobre as embalagens, a rotulagem, bula e amostra grátis, o capítulo 6º traz, então, no seu artigo 18, que as bulas e os rótulos da embalagem dos medicamentos contendo antimicrobianos tem que contar com aquela frasezinha, né? Venda sob prescrição médica só pode ser vendido com a retenção da receita. Nos rótulos das embalagens secundárias, a frase deve estar disposta dentro da faixa vermelha nos termos da resolução RDC 71. No artigo 19, será permitida a fabricação e distribuição de amostras grátis. No artigo 20, fala da adequação das rotulagens e bulas dos medicamentos contendo a substância antimicrobiana. Elas devem obedecer os prazos, então, da Resolução 71 de 2009 e da RDC 47 de 2009.
Traz também aqui uma explicação, né, que as farmácias e drogarias poderão ainda dispensar os medicamentos à base de antimicrobianos que estejam em embalagens com faixas vermelhas ainda não adequadas, desde que os fabricantes, dentro dos prazos previstos no caput deste artigo, se atualizem. Disposições finais. Então, é vedada a devolução por pessoa física de medicamentos antimicrobianos, tá? É claro que ali no parágrafo 1 diz que excetua-se do disposto no caput a devolução por motivo de desvio de qualidade ou de quantidade que tornem impróprios ou inadequados ao consumo ou decorrente de disparidade com a indicação constante do recipiente, da embalagem. Ou caso também for verificada a pertinência da devolução, o farmacêutico não poderá reintegrar o medicamento ao estoque, né? Então, ele deve notificar imediatamente a autoridade sanitária, informando dados da identificação do produto. Os estabelecimentos deverão manter à disposição das autoridades sanitárias por 2 anos a documentação referente à compra, venda e transferência, perda e devolução dessas substâncias. Cabe a vigilância sanitária, no artigo 23, cabe ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, além de garantir a fiscalização do cumprimento desta norma, zelar pela uniformidade das ações segundo os princípios e normas da regionalização e hierarquização do SUS. No artigo 24, traz que caberá à área técnica competente da Anvisa a adoção de medidas e procedimentos para os casos não previstos. Aí no artigo 25, traz que o descumprimento das disposições contidas nesta resolução é uma infração sanitária nos termos da Lei 6.437, de 20 de agosto de 77, sem prejuízo e responsabilidade civil. O que é importante também, no artigo 26, que ficam revogadas todas as demais e anteriores RDCs que tratavam disso. A resolução, então, a RDC 20, de 5 de maio de 2011, a RDC 68, de novembro de 2014, e a resolução da diretoria colegiada 174, de 15 de setembro de 2017. Tá? Então, seriam essas as novidades, praticamente, da nova RDC sobre os antimicrobianos, e eu espero ter ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo que eu estarei respondendo. Um abraço e até a próxima!